Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a novela dos 9 milhões que o ex-prefeito Soia deixou no caixa da prefeitura, meio que se contrapondo ao decreto de Todinho Portela. Algumas pessoas estavam me cobrando e pedindo que eu me posicionasse com relação a esse lelê todo. Bem, eu não participei da audiência pública que foi promovida por Soia. Tentei fazer algumas verificações, mas me falta, muita expertise do campo administrativo e do campo contábil e do campo jurídico. Mas vamos lá fazer uma conversa aqui sobre esta história, não é? Então, Soia fez uma postagem nas suas redes sociais e disse o seguinte: a casa foi deixada em ordem. Os recursos públicos em seus mandatos foram tratados com responsabilidade e seriedade, na observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que a prestação de contas do quadrimestre foi apresentada por meio de audiência pública na Câmara Municipal de Maracás no dia 26 de fevereiro. E lá eles divulgaram que o caixa disponível era e é, de R$ 9.121.189,72. Bem, ninguém iria fazer uma audiência pública sem ter embasamento, sem dizer a que veio, do nada. Óbvio que Soia, ao se prontificar, isso até me surpreendeu, porque ele não é de prestar conta, e nem de responder nada a ninguém. Ao se prontificar a fazer isso, é porque ele estava, pelo menos juridicamente, embasado e com as coisas em ordem para dizer, não é? Esse valor também pode ser verificado, e isso é real. A gente tem como acessar isso, pelo portal aí da prefeitura e outros órgãos e acesso aí a quem cuida disso. Nesse texto das redes sociais de Soia, ele também menciona quanto deixou e restos a pagar. E ele faz, inclusive, um comparativo de quanto ele recebeu no caixa quando entrou, no seu primeiro mandato, e do que se tinha de restos a pagar. Ou seja, aqui também é tudo um pouco duvidoso. Ele faz uma postagem lá do valor que ficou, depois de uma tabela, aquilo é um pouco confuso, porque se os compromissos financeiros forem maiores que o saldo de caixa, a casa em ordem também pode ser relativa, não é? A gente viu que ficou, mas o texto não menciona, o valor dos restos a pagar. Não dá para a gente fazer aí essa somatória e ver a diferença. E isso também aconteceu com ele em 2017, não é? A gente não precisa procurar esses documentos da época para verificar. É isso aí. Mas o que é que me chama a atenção e o que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho aqui? Em se tratando desse ninho de serpentes, todo cuidado e esperteza com essa gente, com esses políticos que têm o mesmo DNA, é bom, não é? Soia nunca prestou conta de nada de maneira assim tão pública. A gente acredita que isso tudo também tem um viés político, Ele está tentando, de certa forma, construir a imagem positiva do gestor e da sua gestão. Aí fica a pergunta, mas por que não fez isso tudo antes de sair?
Por que não foi lá entregar a chave? Por que não passou as senhas dos computadores das várias secretarias? Por que não reuniu toda a frota de carros, de ônibus, de maquinário e encheu a Praça Rui Barbosa, não é? O que estava quebrado, o que estava funcionando? Por que não falou onde a gente encontraria os livros de cada setor e do patrimônio público? Eu tenho a impressão que você chegar numa escola dessa e perguntar para uma diretora o livro do patrimônio público da escola, o registro do computador que entrou, que saiu, da cadeira que entrou, daqui quebrou, que saiu, ninguém sabe, porque a nossa cidade anda em pura desordem, né? Então eu acho que faltou a Sóia isso, não é? E você não era amante desses atos, dessas ações explicativas, né? E de transparência, Sóia. Nós do Movimento SOS organizamos uma audiência pública da água. Foram vários convites para você, para a sua gestão, as secretarias. Ninguém compareceu e ninguém disse por que não ia, ainda quando vocês eram responsáveis pela cidade. Até o promotor se justificou para o grupo organizativo da Conferência da Água, ainda passou as informações necessárias de como nós deveríamos proceder, de como a gente poderia pegar documentos a partir da audiência e inserir na denúncia que foi formalizada. Então me estranha essa boa vontade toda, principalmente, não é, depois de 2 meses calado. Mas de qualquer maneira, Sóia, ainda antes tarde do que nunca. Bem, quem poderia nos salvar e nos auxiliar com tudo isso? A vereança. Mas a anterior, e nem a que está aí, tem competência para isso, com meu respeito por algumas pessoas. Para entender de prestação de conta, você precisa sentar, estudar e ter muita informação, não é? A imprensa local, essa sempre foi omissa a esses assuntos. Nunca de forma didática tentou trazer essa questão. O Tribunal de Contas do Estado da Bahia, essa gente... eles ali participam do chá das 17 horas. É uma conversa entre eles e de lá vai para tal setor, vai para tal órgão e a gente não tem acesso de forma clara, né, a esses resultados de avaliação, de fiscalização do Tribunal de Contas. No mínimo, os vereadores citam, mas a gente nunca vê isso com profundidade. Os partidos políticos, esses não existem em Maracás, são todos de aluguéis, não tem providência nenhuma e eu não sei como é que a Justiça Eleitoral ainda não mandou prender todo mundo. Resumindo, nós estamos mal pagos e lascados. Ninguém para auxiliar o povo e nos apresentar absolutamente nada. Tanto é que agora a dúvida existe e nós não sabemos necessariamente como agir. Nesse segundo momento agora do vídeo, eu vou também trazer alguns outros aspectos. Todinho Portela, ao assumir, apresentou a fotografia do caos. Foi vídeo de secretarias, né? Estava tudo acabado, tudo isso, tudo aquilo. Eu mesmo bati muito nessa questão, não é? E logo de cara também picou o decreto 10 de 2025, que declarou situação de emergência administrativa e financeira. Isso o permitia que ele tomasse ações e medidas para assegurar o funcionamento dos serviços básicos, sobretudo da saúde, da educação, do serviço social, manutenção dos prédios públicos e etc. e tal. Quais considerações, então, a gente pode abordar a partir de agora? Que há uma diferença gritante, né, da interpretação da situação financeira do município. Ora, o ex-gestor Sóia Novaes diz que os recursos públicos foram administrados com responsabilidade, que apresentou e que deixou um saldo de R$ 9.521.189,72, né? E que garante que as contas estão equilibradas conforme a legislação.
O gestor atual, Todinho Portela, aquele que adora conservar o ódio, a rixa e a birra e dividir a cidade e colocar em risco as candidaturas daquilo que ele chama de time de Lula, né? Solta um decreto de situação de emergência. E daí a gente pode pensar, meu Deus, há um desequilíbrio financeiro, ou isso é uma pataquada, uma esperteza de Todinho, porque o decreto também pode ter motivação política para queimar o que saiu e justificar as mudanças administrativas, a exoneração de pessoas, as novas contratações, as dispensas de licitações, que eles adoram. Isso também os permitem que eles possam pagar débitos de campanha, não é? E também para justificar 6 meses de desculpa. É transição, não tem dinheiro para isso, o carnaval não foi organizado, vai ter São João, porque São João vai ser esse ano um São João comício, patrocinado aí por deputados, emendas impositivas, governo de estado, e as bandas já estão sendo anunciadas, né? Então, minha gente, nós estamos aí largados no meio de uma verdadeira confusão. E não esperemos que isto seja esclarecido, porque a Câmara de Vereadores, até onde eu entendo, conheço, não é? E tenho quase certeza, sou cético em dizer que essas pessoas irão apresentar para a gente, lá na tribuna, que Soia estava com razão, ou que Nelson estava com a razão, ou um pouco das duas coisas. E aí, senhor eleitor e eleitora, enquanto nós estivermos divididos em curral de Soia e curral de Nelson, todo mundo aqui só vai tomar embaixo. Não é? A gente não ganhou a lança do quanto nós somos omissos e do quanto nós contribuímos da forma mais errada com essa gente. Não é? Você está vendo aí, ele é Oswaldo, que foi o candidato segundo colocado, não está fazendo nenhuma condução de oposição, não organiza o povo para nada. Todo mundo dividido, diretor inimigo de fulano, outro diretor chorando as pitangas porque saiu, e o ódio e a divisão reinando. Meu povo, essa situação é dolorosa para a gente, porque quem paga o preço é a cidade. Então, olha só, não tem partido organizado atuante, a gente fechou os olhos. A campanha foi financiada por dinheiro do crime, Caixa 2, não é? Todo mundo usou e abusou, nós não fizemos nada. Quem tomou posse diz ter encontrado a cidade em estado de calamidade. Quem saiu disse que deixou recursos. E nós não fizemos absolutamente nada. Nelson faz decreto para acabar com o resultado de eleições livres para diretores das escolas municipais, mas não fala nada sobre a empresa de lixo, sobre a terceirizada aí, a ASN. Não fala absolutamente como vai combater a corrupção, como vai economizar, não é? Como é que vai gerir a cidade juntando as pessoas, os grupos divididos e se comendo. E a gente aqui a ver navios. Nós precisamos acordar pro mundo, meu povo. Vamos largar de ficar lambendo o cu de Nelson, o cu de Soia, o cu de Dona Guida, que anda aplaudindo aí de comentarinho, gritando que a justiça nunca falha, não é? Tarda, mas não falha. E a gente aqui pagando a conta e pagando o preço, não é? Então, eu tô aqui realmente, assim, admirado de ver o quanto nós somos idiotas, otários, puxa-sacos e compartilhamos uma certa demência. É um cheque em branco assinado na mão dessa gente que historicamente sabe no escurinho do cinema. Sigamos.